Mateus 24, versículo de número 1 até o número 3. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Senhor Deus, essa é a tua palavra, nesta noite vamos meditar nela. Fale conosco, Senhor, queremos ouvir a tua voz através da mesma, nos dá entendimento, graça e que nós possamos sair daqui edificados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Nós estamos hoje vivendo dias em que, se nós formos analisar a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia, os textos bíblicos, os estudos bíblicos, nós vamos chegar a uma conclusão de que estamos vivendo um tempo que já foi profetizado, que seria o tempo do fim. Essa preocupação com o fim do mundo, ela não é de hoje, tanto é que os próprios discípulos de Jesus perguntaram a ele: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo. E Jesus, quando estava passando por Jerusalém, os discípulos levaram ele ao templo e, chegando no templo, olharam e falaram: Senhor, está vendo que bonito esses fundamentos do templo, porque o templo estava sendo reformado a esta época. O rei Herodes estava reformando o templo. Então, os discípulos queriam impressionar Jesus com a grandiosidade do templo e diz: Senhor, como é bonito os fundamentos do templo, aqui as pilastras, olha que coisa bonita. Jesus olha e diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato essa profecia se cumpriu, porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito do Império Romano invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Só que a história conta que, como o templo era feito de pedras, havia alguns detalhes de ouro no templo por dentro em alguns locais. Então eles tacaram fogo no templo, nos móveis, para poder então aquecer o ouro que estava nos detalhes, e o ouro descia e ficava preso nas frechinhas das pedras. Então os soldados pegavam o porrete e iam quebrando as pedras para poder desfazer as pedras e ir pegando a frechinha de ouro que ficava entre as pedras. Por isso se cumpriu exatamente o que Jesus disse, quando ele falou: não ficará aqui pedra sobre pedra. O templo foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E quando Jesus profetizou isso, o templo ainda estava sendo reformado. Então nós temos aqui na Bíblia Sagrada Jesus informando aos seus discípulos, pois eles perguntaram: Senhor, diz-nos quando vai acontecer essas coisas e que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus vai alencar, vai dizer, vai mostrar para eles alguns sinais do fim do mundo e da vinda do Senhor Jesus, porque Jesus veio uma vez, mas ele voltará novamente. E essa promessa está na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 9, 10 e 11. Quem puder, leia bem forte para nós esta noite. Atos 1, verso 9, 10 e 11.
Então, Jesus, quando estava subindo aos céus, estava sendo assunto aos céus, a Bíblia diz que apareceram então um anjo do Senhor, dois varões, vestidos de branco, dois anjos, e disseram para os discípulos, porque Jesus estava subindo e eles ficaram olhando, Jesus subiu e ficaram olhando para cima. Dois anjos então descem e aparecem para dizer assim, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão aí parados olhando? O mesmo Jesus que vocês viram subir, também irá voltar da mesma forma que vocês viram ele ir para o céu. Então há uma promessa que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Há uma promessa de que esse dia irá acontecer. E eu vou dizer para vocês, estando nós preparados ou não, prontos ou não, em santidade ou não, ele vai voltar. Independentemente de como você esteja, ele vai voltar. Agora, é bom que você esteja atento. É bom que eu esteja preparado. É bom que nós estejamos vigilantes e alertas. Pois, querendo nós ou não, o diabo querendo ou não, o mundo querendo ou não, vai acontecer esse dia. O mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, vai voltar do céu da mesma maneira que vocês viram ele subir. É uma certeza, é uma promessa certa. Ele disse, eu vou para o Pai e voltarei para vós. João capítulo 14, por favor. Eu vou ler aqui. João 14, 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele disse, eu vou para o Pai para preparar o lugar para vocês irem morar comigo. E quando eu preparar este lugar, eu vou voltar para levar vocês para estarem comigo para sempre. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então nós servimos a um Cristo que foi para o céu preparar um lugar para nós estarmos com Ele. Aleluia. E nós conseguimos enxergar algumas pistas, algumas formas de entender quando vai acontecer. Quando vai acontecer? Porque nós não sabemos este momento, quando será. Agora volta lá em Atos novamente, por favor. A palavra do próprio Jesus falando para os discípulos. Atos 1, versículo 6 e 7. Quando será a vinda do Senhor? Atos 1, 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Não cabe a você saber o tempo, a hora. Quando vai acontecer? Cabe a você estar preparado. Porque daquele dia e hora ninguém sabe.
Mateus 25, por favor. Mateus 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, quem marcou data para Jesus voltar aí, e foram vários ao longo da história marcaram data para Jesus voltar. Os testemunhos de Jeová foram os campeões, eles foram os que mais marcaram data para Jesus voltar. E todas as datas que eles marcaram, obviamente, não deu certo, porque nós estamos aqui ainda. Então as pessoas querem pegar versículos bíblicos e marcar e tentar descobrir quando é que vai ser. Teve um dia, eu fui parado na rua por uma pessoa, essa pessoa não claro que ela é café com leite, né? Eu digo que é café com leite, que significa o seguinte, ela não bate muito bem na cabeça. Né? Me parou na rua, não foi aqui em Andrelândia não, foi lá em Angra. Me parou na rua e falou assim, pastor, a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas eu descobri o ano. Entendeu? E fez uma conta doida lá e me falou o ano. Eu falei para ele, mas a sua conta está errada. Ele disse que Jesus voltaria em 2030, 2033, porque daria certinho 2000 anos mais 33, que é o período que ele viveu. Eu falei para ele, a sua conta está errada. Aí ele falou, por quê, pastor? Eu falei, porque o nosso calendário está atrasado 4 anos. Quando foi feita a contagem do calendário, descobriram que foi feito contado errado. Então, Jesus não nasceu no ano 0. O certo seria ele nascer no ano 0. Ele nasceu no ano 4 a.C. Então, a sua conta está errada. Você tem que refazer a sua conta. Tá dando um déficit de 4 anos aí. Aí ele coçou a cabeça. E agora? Eu falei, irmão, vai orar e fique preparado, porque Jesus está voltando. Isso que é importante. Então, não, é 4 anos para antes. Antes, né? Na conta dele, né? Então, nós não sabemos o dia e nem a hora, irmãos. Não cabe a nós saber qual vai ser o dia e a hora, até porque hoje aqui no Brasil são 8 horas e 5 minutos. Mas se nós formos rodar um pouquinho dentro do nosso próprio país, nós vamos encontrar fuso horário. O Brasil não tem só um horário, o Brasil tem, se não me engano, são 3 horários que existem dentro do nosso país, só dentro do Brasil. Horários diferentes. Se você viajar e der a volta no globo, lá do outro lado do mundo, agora são 8 e 5 da manhã. Isso significa que cada lugar tem um horário. Por isso que Jesus não marcou hora, não marcou dia. Ele só disse o seguinte, para você não importa qual é o dia, qual é a hora. Porque nós não temos que servir a Deus porque estamos com medo de ficar no dia do arrebatamento. Nós temos que servir a Deus porque Jesus nos salvou e nós somos gratos a Ele pelo que Ele fez por nós. Por isso nós servimos a Deus. O crente não serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno. O crente não serve a Deus porque tem medo de ficar no arrebatamento. O crente serve a Deus porque Jesus nos salvou e nos deu tão maravilhosa graça da salvação que nós abraçamos essa salvação por gratidão e dizemos, Senhor, nós vamos te servir pelo que tu fizeste por nós. Então você não tem que servir a Deus por medo. Tem pessoas que servem a Deus que têm medo. Foi apresentado o Deus xiita, terrorista, né? O Deus mau, que vai te matar, que vai te cobrar, que vai te pegar, que vai te destruir, mas não conhece o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de perdão. Não que Deus não seja justiça e juízo, Deus é amor e fogo consumidor. Ele faz justiça, faz juízo, mas ele também é amor. Deus é amor, Deus é graça. Nós não servimos a Deus por medo, por pressão, por imposição. Nós servimos a Deus porque sem Jesus nós estávamos perdidos, indo para o inferno. E nós reconhecemos que Ele nos salvou e nos deu vida eterna. Então, por gratidão eu vou servir, por gratidão eu vou obedecer, por gratidão eu vou amar. Jesus disse, vocês me conhecem? Você quer conhecer alguém que me ama? Vê se ele está fazendo o que eu
Ordenei dos meus mandamentos. Vocês vão conhecer se me amam, se você me obedece. Então nós obedecemos não por pressão, por medo, mas por amor, por gratidão, minha gente. Ninguém serve a Deus porque está com medo de ir para o inferno. Se alguém serve a Deus porque está com medo de ir para o inferno, está servindo errado. Você tem que servir a Deus pelo que Ele fez na sua vida. A gente não vem para a igreja para ser salvo, não. A gente não vem para a igreja para ser salvo, não. A gente vem para a igreja porque nós fomos salvos. E o salvo sente vontade de estar na igreja. Não existe negócio de Cristo em casa, não. O salvo sente desejo de estar na presença do Senhor, porque ele sabe que aqui é o lugar onde ele vai adorar o Senhor e Deus vai falar com ele, vai renovar suas forças. A gente não vem para ser salvo, a gente vem porque foi salvo. É diferente. Então precisamos entender qual o tipo de serviço estamos prestando para o Senhor. Nós temos uma certeza, Ele virá. Ele virá. Existem pelo menos 154 sinais da volta de Jesus. 154 sinais. Eu não vou falar sobre todos, lógico, porque não dá, né? Alguns eu vou falar. Porque alguns deles estão aqui em Mateus 24. Então deixa sua Bíblia aberta em Mateus 24. Versículo de número 4 em diante. Os primeiros sinais, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse: Desacautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um dos primeiros sinais que Jesus fala sobre a sua vinda é a multiplicação dos falsos cristos e dos falsos profetas. E o apóstolo Paulo nos dá mais uma dica sobre isso lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O apóstolo Paulo complementa o que Jesus falou lá em Mateus 24. Nos últimos dias se levantarão muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos, e enganarão a muitos. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, na sua grande maioria, elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir o que lhe agrada. Elas querem ouvir a verdade que lhes agrada. Aí foi colocado na cabeça do nosso povo no século XXI que existe a minha verdade e a sua verdade. Isso não existe não, irmão. A verdade não é relativa, não. A verdade é absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade é absoluta. Não existe a minha verdade, a sua verdade, só existe uma verdade. Mas a Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveria multiplicação dos falsos mestres, os falsos cristos. Pessoas se dizendo ser de Deus e não são. E muitos indo atrás. Por quê? Porque amontoariam para si doutores que falariam aquilo que eles querem ouvir. Eu digo e repito, se você abrir a internet, o YouTube, o Instagram, você vai ver gente defendendo o que você quiser à luz da Bíblia. Pegando textos isolados, deturpando. Você vai ver gente defendendo aborto à luz da Bíblia. Você vai ver gente defendendo legalização de droga à luz da Bíblia. Você vai ver gente defendendo criminalidade. Você vai ver gente defendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tudo à luz da Bíblia. Pegando versículos isolados e dizendo o que querem dizer. Porque se você pegar a Bíblia Sagrada de qualquer maneira, você pegar um versículo isolado, você começa a falar coisa que a Bíblia não está dizendo. Mas as pessoas estão sendo enganadas.
O engano está muito grande, a mentira está muito grande, os escândalos estão muito grandes nos últimos dias. Escândalos que não se via, mas que estão se vendo nos altares, nas igrejas, no meio das pessoas que estão frequentando a igreja, no meio dos obreiros, no meio de pastores, escândalos e mais escândalos. Isso tudo está trazendo um engano e as pessoas começam a desacreditar no Evangelho. Por causa dos falsos obreiros, por causa dos falsos pastores, por causa dos falsos mestres. Muita gente não quer mais vir à igreja ou não quer mais servir a Deus por causa dos falsos obreiros, que a Bíblia chama de cães. O apóstolo Paulo diz: guardai-vos dos cães. Os cães quem são? São os falsos obreiros. São aqueles que estão iludindo, pregando coisas para agradar, porque, como eu disse, encher a igreja é fácil. Encher a igreja é muito fácil, é começar a pregar coisa que agrada, dizer que você pode fazer o que você quiser, viver a vida que você quiser, que está tudo bem, que Deus se agrada, botar um bom louvor, uma boa musiquinha aqui, né? Apagar a luzinha, ficar com aquele negocinho, vamos para lá, vamos para cá, uma coisa romântica, né? Você chora, né? É fácil, encher a igreja é fácil. Mas o compromisso com a verdade, o Evangelho, ele não está aqui para amaciar você, para dizer que você é bonitinho, que você é bonitinha. Ele está aqui para dizer para você: aqui é o lugar onde o errado vem, encontra perdão e muda. Aqui é o lugar da mudança, da transformação. Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados, para tirar as nossas mazelas. O Evangelho confronta, o Evangelho tira você da sua zona de conforto. Ele bota o dedo na ferida mesmo, ele fala o que ninguém quer falar. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da verdade. Eu louvo a Deus que hoje nós temos uma igreja aqui com um bom número num culto de terça-feira, num frio que está. É sinal de que vocês querem ouvir a verdade, porque vocês estão interessados em ir para o céu. Quem quer ir para o céu quer ouvir a verdade. Quem quer ouvir a verdade vai chegar lá, porque a verdade é o que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Então, nos últimos dias, os falsos mestres iriam ser muito em evidência e causando confusão na cabeça de muita gente que não tem base. As pessoas começam a acreditar em cada coisa que vocês nem imaginam. Se vocês pegassem meu telefone, vissem as mensagens que eu recebo e pergunto de gente, fico ouvindo esse pessoal, se eu tirar, eu fico o dia inteiro só respondendo. Tem muita gente indo atrás. Mas nós precisamos entender que a verdade de Deus está na sua palavra. Prosseguindo, versículo de número 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário, mister significa necessário, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Fomes, doenças, pestes, terremotos e guerras. Ou seja, as guerras que acontecem, elas têm um fundo espiritual, porque o homem começa a entrar em conflito contra o seu semelhante. Hoje nós estamos vivendo duas grandes guerras que estão acontecendo nesse exato momento, que a gente tem notícia, fora as outras que nós não temos, mas as duas grandes estão noticiando: a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a guerra do Irã, a guerra em Israel, no Oriente Médio, fora outras guerras que estão acontecendo que nós não temos conhecimento, que são guerras pequenas, entre várias tribos. Eu quero dar um dado para vocês aqui.
A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou 85 milhões de pessoas. A conquista dos mongóis na China matou 70 milhões de pessoas. Eu estou falando de milhões de pessoas. A Primeira e a Segunda Guerra junta mataram 100 milhões de pessoas. No século XXI, que é o século que estamos vivendo, século XXI, estão acontecendo ou já aconteceram cerca de 26 guerras, só no século XXI. 158 grandes guerras aconteceram no mundo até hoje e os conflitos estão sendo cada vez maiores, matando cada vez mais gente, com armas cada vez piores, letais. O ser humano parece que está perdendo o amor pelo próximo, pelo seu semelhante, e a guerra está trazendo essa frieza no coração do homem. Tudo isso movido pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro. E nós precisamos entender que isto também é um sinal da vinda de Cristo. Fomes, terremotos, pestes. Aí nós temos as questões que são mais de ordem natural, os terremotos, os maremotos, as pestes. Nós tivemos agora a pandemia do coronavírus, né, que foi muito recente, 6 anos atrás, matou cerca de 4,5 milhões de pessoas. A estimativa, mas eu acredito que foi muito mais. E alguns países não divulgaram a numeração de gente que matou. Foi no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí você pode perguntar para mim, pastor, mas Deus, como que Deus usa essas coisas para sinalizar a vinda de Cristo? Quer dizer, pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo. Isto é a natureza dizendo, queremos redenção. Porque a Bíblia também diz que a natureza está gemendo. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, Romanos 8, 19 ao 21. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação está pedindo a redenção, a volta de Jesus. Então Jesus foi falando que esses sinais eles estão acontecendo como dores de parto. Quando a mulher está prestes a ganhar o filho, ela fica ali sentindo aquelas dores de contração, ela começa a sentir as dores. Pode falar de dor de parto, teve irmão que já fez aquela cara assim. As dores de parto, porque dói muito, e as contrações vão aumentando. À medida que vai se aproximando a hora de nascer a criança, as dores vão aumentando, as contrações vão aumentando, e o espaço de tempo entre um e outro vai ficando mais curto, não é assim? Jesus também disse que o fim é a mesma coisa. No fim, os sinais vão ficar mais evidentes, vai ser mais forte, vai ser mais recorrente. E todos esses sinais só querem dizer uma coisa: que Jesus está voltando. E nós poderíamos ler aqui outros e outros e outros sinais. Mas esses sinais estão mostrando para nós que o dia da nossa redenção se aproxima.
Todas essas coisas são princípios das dores. Então, nós temos aí, olha, versículo de número 10. Nesse tempo, Mateus 24, muitos serão escandalizados. Olha os escândalos. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a Bíblia diz que os conflitos não serão só de guerras, mas serão conflitos internos. As famílias irão ter muitos conflitos. E os problemas irão aumentar de tal forma, ele diz, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. Isso quer dizer que os conflitos vão acontecer na igreja, em casa. É uma problemaiada danada, é uma falação danada. Tudo isso aí é sinal da vinda de Jesus. Essa fermentação do diabo no meio da igreja, sinal da vinda de Jesus. Isso faz com que o amor de muitos esfrie. De muitos, mas não de todos. E é por isso que eu falo, Senhor, o amor de muitos vai se esfriar. Muitos vão estar sem amor, mas não deixe o meu coração se esfriar. Aquece o meu coração no teu amor, Senhor. Muitos não quer dizer todos, quer dizer que são muitos, mas não são todos. Não deixe entrar no teu coração essa frieza espiritual, essa frieza de amor, de compaixão. Não deixe entrar no teu coração esse esfriamento, essa indiferença. O que é esse esfriamento? É a indiferença que as pessoas vivem hoje. Tanto faz como tanto fez. Estar ou não estar, vir ou não vir, ter responsabilidade ou não ter, querer assumir de frente ou não. As pessoas estão correndo, estão fugindo, está difícil de você ter. Jesus falou que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, tudo bem, mas hoje está difícil de se comprometer, de ver pessoas comprometidas, porque o amor vai se esfriando. As pessoas querem fazer por dinheiro, por ganância, por poder, por status, para se aparecer. E Deus está dizendo, eu estou procurando aqueles que têm amor no seu coração, que querem fazer por amor. Porque o amor de Deus em nossos corações, ele se manifesta da seguinte maneira: Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu seu Filho. É um amor que doa sem esperar nada em troca. É o amor que não espera retribuição, mas é o amor que faz porque tem que ser feito. É um amor que não está esperando recompensa, mas está esperando, sim, somente que seja alcançado no coração. Este amor precisa surgir nos nossos corações. A gente tem que fazer as coisas, irmão, sem querer levar vantagem. Tem gente que quer levar vantagem em tudo, quer aparecer tudo, o nome dele tem que estar... Eu não quero saber se meu nome está em evidência, eu quero saber se a glória de Deus vai se manifestar, se a obra vai ser feita. Esse dia mesmo teve alguém que me ligou para pedir um conselho. Acho que se arrependeu. Porque me ligou e disse assim, pastor, que me tiraram da regência do conjunto e agora querem que eu dê um ensaio, mas eu saí, me tiraram da regência. Eu não vou fazer o ensaio para o outro levar o nome nas minhas costas, não. Eu falei para ele, você está fazendo para o seu nome aparecer ou você está fazendo pela necessidade da obra de Deus? Não, eu vou fazer, eu não vou fazer não. Eu sei fazer, mas eu não vou fazer porque eu não quero que o outro leve o nome nas minhas costas. Gente, a gente tem que começar a olhar para a obra de Deus. Para a necessidade da obra. Eu não quero saber se meu nome é que vai aparecer ou se é o nome do outro está na função que vai. Eu quero é que seja feito.
Eu preciso atender a um clamor de alguém. Não vou fazer não, porque... Gente, nós precisamos tirar essa mesquinhez de nome, sabe, dessas coisas. Isso é falta de amor. O amor de Deus no nosso coração, ele não se importa se você vai receber recompensa, se você vai ser citado, se você vai aparecer, se o seu nome vai estar em evidência. É um amor que faz porque está fazendo, sem esperar nada em troca. Ele nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Ele já estava nos amando lá na cruz do Calvário. Antes de você nascer, Jesus já estava te amando na cruz do Calvário. Quando você ainda estava lá no mundo xingando, odiando Ele, sendo rebelde, sendo ruim, Ele já estava aqui te amando, dizendo: vem, eu tenho um projeto na sua vida. Este amor precisa voltar nos nossos corações. Nós não podemos ter uma igreja loteada. Não, isso aqui é o conjunto das irmãs, é o conjunto dos jovens, o conjunto dos adolescentes, o conjunto das crianças. Não vou ajudar não, porque eu não faço parte. Nós somos uma só igreja. Divisão não pode ter no nosso meio, nós somos uma só igreja. Se está doendo aí, está doendo aqui. Se está alegre aí, eu estou alegre aqui. Por quê? Porque nós somos um povo que está caminhando para um objetivo e servimos a um só Deus. Aleluia. Não deixa essa falta de amor entrar no teu coração, não. Deixa não. Quando bater na tua porta, você fecha bem a porta e diz assim: aqui não, eu estou vacinado pela palavra de Deus, aqui no meu coração não. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Eu estou caminhando para o fim. Deus está tratando conosco aqui esta noite. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está esperando o arrebatamento, porque a igreja não passará pela ira de Deus. Que é a grande tribulação, que é o assunto da próximo culto. Volta um pouquinho no capítulo 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é o capítulo 4, versículo 15 em diante. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que coisa interessante isso aqui. Aqueles que morreram em Cristo, os salvos em Cristo Jesus, eles estão aguardando a vinda do Senhor. Assim como nós estamos aguardando, estamos vivos. Existe a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante é a igreja que já venceu. São aqueles irmãos que batalharam, que viveram, que foram salvos. Já triunfaram, já venceram. Fazem parte da igreja triunfante. Estão aguardando o arrebatamento da igreja. E a igreja militante, somos nós que estamos militando, estamos tentando vencer. Estamos guerreando nosso dia a dia. A igreja militante. Estamos batalhando.
mas nós não vamos na frente daqueles que já foram. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, nós não precederemos os que dormem. Na verdade, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. Oh, coisa bonita vai ser o dia do arrebatamento da igreja. Oh, coisa boa vai ser o dia do arrebatamento da igreja. Na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, passa cerca de 1 milhão de carros por dia. No horário de pico, aquilo ali fica entupido, você não consegue passar naquelas, sei lá, não sei se são 8 pistas, 4 de um lado, 4 do outro. Imenso, uma avenida imensa. Fica entupido de gente passando. Eu fico imaginando, de vez em quando eu abro um aplicativo aqui, que é o Flight Radar, que eu fico olhando os aviões que estão andando. Fico olhando. Olha quanto avião andando aí no céu aí, voando aí, olha. Fico imaginando as centenas de milhares de milhões de barcos no mar. Carros andando nas rodovias. O dia do arrebatamento da igreja. O dia que a trombeta tocar, irmão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser um processo tão rápido. Vai ser uma coisa rápida. A Bíblia diz que é como um piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Um piscar de olhos, segundo a ciência, é 1/4 de segundo. Piscar de olhos. A trombeta toca. Os que morreram em Cristo saem dos túmulos, ressuscita. Mas não ressuscita para ficar andando por aí, não. Eles ressuscitam e no mesmo instante eles sobem juntamente conosco no arrebatamento da igreja. Ninguém vai chegar primeiro, não. Os que morreram em Cristo estão no paraíso, aguardando. O céu não foi inaugurado, não. Nós vamos entrar pelas portas, todo mundo junto. Ninguém vai primeiro. Aleluia. Não importa se você vai estar no carro, se você vai estar no avião, no trem, se você vai estar andando a pé, se você vai estar dormindo, tomando banho, acordado, trabalhando. Não importa se você vai estar fazendo alguma coisa que você gosta, um lazer. Na hora que a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatamento significa rápido. Significa que o Senhor vai vir para raptar a sua igreja da terra, tirar a sua igreja da terra, tirando a sua igreja da terra e levando para onde? Para o céu, para a igreja ser galardoada, recompensada e passar pelo tribunal de Cristo. Eu vou falar semana que vem sobre isso. O arrebatamento da igreja tira a igreja da terra, porque a igreja não passa pela grande tribulação. A grande tribulação vai ser o período onde Deus vai trazer juízo sobre esta terra, sobre essas coisas que acontecem, que às vezes vocês ficam pensando assim, será que Deus não está vendo isso? Está vendo. Vai chegar a hora de Deus acertar a conta. Às vezes a gente vê uma pessoa vivendo uma vida de pecado, sabe? Às vezes no altar, às vezes no meio assim da igreja, a pessoa nem gripada fica. Nem para o carro atropelar ela para ficar um pouquinho na muleta. Aí pensa você sai um pouquinho da linha, o negócio já aperta para o teu lado. Aí parece que Deus só olha para você. Não é isso. É porque algumas pessoas, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, essa aí eu nem vou tratar mais. Já está selada por dia da ira de Deus. Deus sabe como tratar. Deus corrige quem ama. Se você está sendo corrigido por Deus, é porque Ele te ama. É porque você ainda está salvo. Na hora que Ele parar de corrigir você, aí fica esperto, porque é sinal de que você já se perdeu. Tem gente que Deus não vai tratar, não. Não vai pesar a mão, não, gente. Vai não. Ele simplesmente deixa. Vai vivendo o seu caminho aí. Uma hora você vai encontrar o juízo de Deus. Seja aqui ou seja naquele grande dia. O dia do arrebatamento da igreja vai ser muita surpresa para muita gente.
Para quem não está preparado, Jesus disse que é como ladrão na noite, que vem arrombar uma casa que não avisa quando vem. Para quem não está preparado. Para nós que estamos preparados, ele não vem como ladrão na noite, não, porque nós estamos esperando a sua vinda. Ele vem como ladrão na noite para quem não está preparado, para quem está dormindo, para quem está disperso, para quem está brigando por coisa tão banal, coisa tão pequena. Aí ele vem como ladrão na noite. Agora, para quem está ligado no céu, vai ouvir a trombeta tocar e vai subir, vai dizer, opa, agora chegou o dia, chegou a hora. Chegou a hora. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados. A igreja sai da terra para encontrar com o Salvador no céu. Aleluia. E à medida que nós estamos subindo, estamos sendo transformados. A nossa natureza pecaminosa, porque nós somos pecadores ainda, mesmo depois que a gente aceita Jesus, a gente continua pecador. É que a gente se arrependeu, mas continua pecando, mas é pecador. Essa natureza pecaminosa que nos faz pecar, ela vai ficar aqui. Quando a trombeta toca, à medida que a gente sobe, a gente vai sendo transformado. Você não vai receber outro corpo, não. Você vai receber, é o mesmo corpo, só que é transformado. Os defeitos vão ficar aí. A gente que usa óculos não vai ter mais precisar de óculos, porque o óculos vai ficar por aí. Quem tem uma perna faltando, um braço faltando, um dedo faltando, um parafuso faltando na cabeça, vai ficar tudo aí e nós vamos sendo transformados. Graças a Deus. Os parafusos vão voltar tudo para o lugar que tem que ficar. Os defeitos físicos, problemas, as enfermidades, você que sofre aí com a diabetes, com a pressão alta, problema no coração, problema no rim, problema no pulmão, a enfermidade vai ficar tudo aí, nós vamos subir sarados, sem nenhum problema. Aleluia! Aí sim vai se contar aquilo que está dizendo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz. Se você não é curado aqui na terra, fica tranquilo. Porque para chegar no céu a doença vai ficar, você vai ser curado no dia do arrebatamento da igreja. De repente você não é curado agora, porque Deus cura às vezes não cura. Às vezes ele cura quando vem, às vezes ele cura aqui. Mas não importa, o importante é que um dia você vai ser curado, eu vou ser curado de todo problema. Está me entendendo? Essa é a esperança da igreja, estar sempre com o Senhor. Aí tem irmãos que às vezes ficam hospitalizados, a gente ora como aconteceu aqui com a irmã Sônia, oramos, e ela não foi curada aqui na terra. Aqui na terra estava com falta de ar, estava com o coração grande, estava com a pressão alta. Mas na hora que ela chegar naquele grande dia que a trombeta tocar, ela sobe. Fica a enfermidade tudo aí, ela está curada com o Senhor. Acabou! Porque lá não tem enfermidade, lá não tem morte, não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem tristeza. Lá é só alegria. Aleluia! A igreja precisa pregar mais sobre o arrebatamento, falar mais sobre a vinda do Senhor, santificar mais para esse dia, se prepara, meu irmão, esteja pronto. Não diga assim, tem pessoas que vão pregar sobre isso e dizem assim, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de ficar... Nunca foi tempo de brincar com Deus, nunca foi. Ainda mais agora. Esteja pronto, porque você pode morrer a qualquer momento. Jesus pode não voltar, mas você pode morrer. Se você morrer, acabou. Não tem conversa, não adianta ficar orando, rezando, fazendo missa 7º dia, 8º, 15º, sei lá o quê. Não adianta mais não. Morreu, acabou. Após a morte, sexo e juízo, a um homem está ordenado morrer uma vez só. Então não fique pensando assim, eu vou me preparar, eu vou me consertar, eu vou pedir perdão,
eu vou me aprumar. Não, não, faça isso hoje, porque hoje pode ser a última hora, o último dia. A trombeta pode tocar daqui a pouco, mas você também pode morrer daqui a pouco. Se puxar a tomada, a gente cai aqui. Deus é que sabe o dia da nossa morte. Esteja preparado, meu irmão. Esteja pronto para este dia. Porque Jesus está voltando. Aleluia.